Estamos com alguns convidados especiais. Paz, irmãos. Hoje, como é o nosso culto de missões, a gente não podia deixar de ter esse momento missionário. Mas hoje o nosso momento missionário vai ser diferente. Hoje nós queremos celebrar, né? Celebrar não apenas os missionários, mas nós queremos nesse momento celebrar uma história que carrega o peso de muita fé, de muito desafio, de muitas conquistas e de muitas vitórias. Nós trouxemos um vídeo dos missionários para passar para vocês nesse momento. Param novamente o nosso vídeo. Eu gostaria de, nesse momento, em nome de todos os missionários, estar agradecendo ao nosso pastor Valteci, que ao longo dos seus 40 anos de ministério, pelo menos 33 deles, enviando missionários por todos os continentes do mundo, né? Os 5 continentes durante todos esses anos. Em nome dos missionários, eu quero representar aqui todos eles, pastor, e agradecer de todo o coração pelo envio, pela visão, pela fidelidade, pelo compromisso, pelo pastoreio do Senhor na vida com cada um dos missionários. O Senhor esteve presente na nossa vida, mesmo estando distante. O Senhor conseguiu estar presente nos momentos bons, nas nossas conquistas como missionário, mas também nos nossos desafios pessoais. E nós louvamos a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, por esses 40 anos. E nós agradecemos assim de todo o coração pelo investimento na obra missionária. Mas nós também queremos honrar alguém que faz parte desses 40 anos e que também não podia passar desapercebida, que é a Nininha. Né? Nós queremos, como missionários, também agradecer pela sua vida, pelas horas silenciosas em que você sustentou a vida do pastor e seu ministério em oração, por sua dedicação, por seu empenho, por viver o ministério também e viver o seu próprio chamado ao longo desses anos. Nós louvamos a Deus pelo acolhimento, pelas palavras que você lançou sobre cada missionário, e sabemos também que você tem um coração missionário e nós louvamos a Deus por isso. Nós queremos louvar e honrar a vida de vocês, desejando que vocês continuem frutificando e investindo em missões, porque o legado de vocês já tocou os confins da terra. Então, nós louvamos a Deus pela vida de vocês, amém? Não sei se agora conseguem passar o vídeo? Ok. Que alegria para nós poder celebrar esses 40 anos do seu ministério, pastor Valteci. O seu ministério pastoral, confirmado e frutífero, carrega um DNA missionário. Temos visto em seu pastoreio equilibrado o compromisso com a ordem de Jesus, tanto de Jerusalém até os confins da terra, investindo na multiplicação, no amadurecimento da igreja local, bem como além fronteiras, por meio do envio de missionários. Essa perspectiva bíblica de igreja local e missões entre os povos é parte essencial do seu ministério. Como missionários, podemos testemunhar ao longo de décadas o quanto o Senhor tem servido com zelo e dedicação. Com coração e vocação pastoral, o Senhor sempre soube discernir o contexto das ovelhas locais e também dos missionários transculturais. Que honra é para nós sermos missionários enviados, sustentados e pastoreados pelo Senhor. Em um contexto em que muitas igrejas enviadoras se esquecem de seus missionários no campo, o Senhor sempre se destacou como alguém que se importa, acolhe, participa e oferece devida atenção, preocupando-se não apenas com os resultados, mas também com a vida do missionário. Ao longo de sua trajetória,
temos percebido um cuidado genuíno para compreender e responder aos diversos ciclos da carreira missionária, desde o recrutamento até a aposentadoria. Ao longo desses anos, nossa igreja enfrentou muitos desafios, inclusive desafios financeiros. Mas o sustento dos missionários sempre foi uma prioridade na sua liderança. Podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que a sua vida e ministério são um exemplo, um excelente modelo de uma igreja verdadeiramente missionária. O seu DNA missionário certamente deixa um legado entre os povos. Cremos que esta celebração de 40 anos de ministério é um marco que aponta para um novo ciclo, no qual a sua vida continuará inspirando muitos de maneiras diferentes, cumprindo aquilo que a palavra do Senhor declara em Salmos 92:14. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Com gratidão, em nome dos missionários da Igreja Evangélica Vida. Muito obrigado. Muito obrigada, pastor. Oi, eu sou o Valteci. Estou chegando ao mundo. Nasci no dia 10 de abril de 1954. Tive uns problemas sérios de saúde e quase parti mais cedo. Mas Deus cuidou de mim. Fui alimentado por algum tempo apenas com fígado de galinha. Por conta desses problemas, fiquei fraco e frágil, sendo uma criança de colo por alguns anos. Por conta dessa fragilidade, ganhei o apelido de Tequinho, que se tornou um trauma em minha infância. Sou um sobrevivente que Deus cuidou e amou de forma muito especial. Ainda na infância, quase morri de novo, afogado em um rio, mas minha mãe me salvou. Ufa! Agora, sou um adolescente. Depois do susto do rio, decidi que a água não me venceria. Tive que aprender a nadar. E não é que me apaixonei por isso? Nadei muito lá no rio de Barra de São Francisco. Mas o meu verdadeiro campo de glória logo viraria a ser o campo de futebol. Sou Flamengo e o meu time não me deixa ser humilde. É tetra, né? Comecei a descobrir a bola e não demorou para eu virar o craque, o camisa 10 e faixa. Eu jogava pelo time da cidade, disputando campeonatos pelo interior do estado. E o futuro me esperava no gramado, pelo menos eu assim pensava. A adolescência é época de grandes descobertas e grandes estratégias. Eu tinha um amor imensurável por pão. Para garantir que meus irmãos não comessem os pães, desenvolvi a magnífica estratégia: passar todos os pães, quando quisesse comer, no sovaco. Dessa forma, temperava os pães a meu gosto e ainda afastava a concorrência dos meus irmãos. Isso dava muita briga, é claro, mas valeu a pena proteger meus pães. E a juventude chegou. Com ela veio o primeiro e único copo de cerveja. Eu provei, detestei. Nunca mais eu toquei naquilo. Meu sonho de adolescência com futebol ainda existia, mas minha fé, sempre firmada em Jesus, me levava a vivenciar os conflitos entre estar na igreja aos domingos ou jogar bola aos domingos. Isso dava o maior problema. Pra vocês terem ideia, um belo domingo de sol, a EBD rolando, mas eu estava onde? No campo de futebol, lógico. Foi então que a General Maria, mais conhecida como minha mãe, fez a entrada mais dramática em campo. Pegou o cinto na mão, invadiu o gramado e me mandou para a casa do Senhor. Que susto, pernas para que te quero. Mas mesmo nas situações que não gostamos, Deus trabalha.
Desse dia em diante, eu entendi que o meu lugar era na casa do Senhor, e não no campo de futebol. Ali, um novo caminho começava a se abrir. O mundo, infelizmente, perdeu o próximo Pelé, mas ganha um servo obediente do Senhor Jesus. Adeus futebol e bem-vindo à construção de uma vida que vale a pena. Agora eu não sou o tequinho da infância, nem o adolescente que nadava pelos rios, nem o jovem que sonhava em jogar futebol. Agora eu sou um jovem buscando a vontade de Deus e o propósito em Cristo Jesus. Sinto que Deus tem algo preparado para a minha vida e isso precisa ser compartilhado com alguém muito especial. Foquei nos estudos e fui crescendo, sempre com boas notas. Estudei no Colégio Estadual do Espírito Santo em Vitória. E foi lá que Deus me deu o maior troféu, a minha maior medalha, a minha medalha de ouro. Eu conheci uma jovem linda, maravilhosa e o mais importante, forte. Ela veio a se tornar minha noiva, minha esposa e a mãe dos nossos preciosos filhos, Fabrício, Fabíola e Tiago. Deus me deu a minha amada Nininha. Olá, eu sou a Nininha, escolhida do Senhor para ser esposa, companheira, auxiliadora, confidente, companheira de alegrias e lutas, vitórias e derrotas na vida do meu amado esposo, Valteci. Tem sido um privilégio estar com o bem durante todos esses anos. São 40 anos de ministério, 50 de casados em fevereiro de 2026 e muitos verões e invernos juntos, contando o período de namoro e noivado. Meu esposo me conduziu a Cristo e desse lugar, aos pés da cruz, nunca mais saí. Ela é meu apoio, a minha força e alegria. Eu me lembro dela me contando algumas piadas e se esforçando para rir das que eu contava. Olhando para trás, eu posso dizer que Deus não apenas me tirou do campo de futebol, mas Ele me deu o melhor time que um homem pode ter, a minha família. E essa jornada ministerial que estava apenas começando, nunca teria se sustentado se não fosse a minha amada Nininha. Com a minha juventude dedicada à obra do Senhor, eu passei por toda a escola preparatória, antes de atender ao chamado pastoral. Eu fui professor e superintendente da Escola Bíblica Dominical, eu servi ao Senhor como diácono e presbítero. A gente aprende que no reino de Deus não existe voluntariado, e sim servir. Por isso nós servimos e damos a nossa vida e nosso tempo ao Senhor dos Exércitos. 6 anos depois de casados, recebemos o grande chamado e o desafio para ir à cidade de Campinas, em São Paulo. Fui para o seminário presbiteriano, Nessa época, meu filho Fabrício tinha 4 anos, a Fabíola tinha 2 anos e o caçulinha, o Tiago, tinha apenas 2 anos de idade. Tinha acabado de nascer lá em Aracruz. Lá fomos nós, na caravana da fé, eu, minha esposa, os 3 filhos, uma mala e um sonho, obedecer ao chamado do Senhor. Não existe ministério sem família, e não existe ministério que não envolva a família em cada sacrifício e cada vitória. Após 4 anos intensos em Campinas, nós voltamos de Campinas para assumir uma congregação em Parque Residencial Laranjeiras, na Serra do Espírito Santo. E foi aqui que o Senhor nos plantou, por 15 anos de um ministério muito frutífero. Fundamos tantas outras congregações que hoje, para a glória de Deus, são igrejas fortes. Lembro-me de Barcelona, Serra Dourada, Carapina, Porto Canoa, Bairro das Flores. Vidas foram transformadas pelo poder do Evangelho. E uma certeza, o Senhor honra o servo fiel. Depois de 15 anos de semeadura naqueles campos, o Senhor nos chamou para uma nova missão, a Igreja Evangélica Vida. Uma igreja que nasceu diretamente no coração de Deus, fundamentada na palavra, na doutrina dos apóstolos e dos profetas, firmada em Jesus Cristo, a pedra angular. Uma igreja que nasce do fogo, do avivamento, cheio de experiência,
com o Espírito Santo de Deus. E comigo estava a minha família. Foi um tempo muito difícil acompanhar meu bem, mas quando Deus faz um chamado, não é só o pastor, Ele chama a esposa e os filhos. E debaixo da vontade de Deus, começamos do zero, na certeza de que Deus estava na frente de tudo e o Espírito Santo nos guiava dentro da vontade do Pai. E aqui estamos hoje, há 25 anos, 40 anos de ministério proclamando Jesus, discipulando, cuidando, servindo, chorando e sim, sorrindo muito. A IEV não é apenas um prédio, é um celeiro onde formamos líderes. Pessoas que passaram por aqui foram cuidadas para cuidar e transformadas para transformar. Porque acreditamos no poder que o Evangelho tem de pegar um tequinho que só comia fígado de galinha e transformá-lo em um pastor, que alimenta multidões com o banquete da palavra de Deus. Esse é um legado esse que me foi transferido por um casal de evangelistas, por nome de Isaías e Maria, meus pais. Continuamos firmes na batalha, em obediência. Estamos neste momento transicionando a liderança, preparando o caminho para novas gerações e, acima de tudo, para a volta do Senhor Jesus. A minha vida é a prova de que Deus pega um menino frágil, salva do afogamento no rio, tira-o do campo de futebol, através da obediência, o conduz ao seu propósito e usa com poder de graça. No início do meu ministério, eu lembro que eu fiz um casamento. Eu tinha cabelos pretos e bigode. E durante esse período, esses 40 anos, eu não tenho mais. Mas valeu a pena, porque tudo aquilo que eu fiz nessas 4 décadas foi realmente a trabalho sem medir para o Senhor Jesus. E faria tudo de novo. Amém? Então, irmão, isso aqui foi o Valteci. Eu queria quebrar o protocolo, porque esse casamento que ele fez foi o meu, há 39 anos atrás. E ano após ano, ele tem abençoado o meu casamento. E se hoje eu sou um homem, aí Ademar falando, se hoje eu sou um homem que crê na família, que não separou, eu devo muito a esse casal. Se hoje eu sou um homem que tem fé, se hoje eu sou um homem que melhorou o caráter, se hoje eu sou um homem, não sou eu e minha família que aprendemos a acampar, foi com esse casal. Então, eu creio que eu estou falando por muitos outros colegas aqui, irmãos, né, Roberto? E assim, pastor Valteci, receba a nossa gratidão eternamente. Então, louvado seja Deus, honra e glória ao Senhor. Obrigado por ouvir a história deste homem. Se assentar. Esse? Alô? Oi. Boa noite.
Sejam todos muito bem-vindos aqui essa noite. Que privilégio eu tenho de hoje estar aqui sendo parte dessa homenagem, rica homenagem ao Walt, para mim, né? Vocês vão me ouvir falar aqui, não Valteci, mas para mim ele é o Walt. É o cara com quem eu tenho caminhado ao longo de todos esses anos. Né? A maioria de vocês já sabe disso, que a minha história e a do Valteci está entrelaçada desde o início. Eu vou ao presbitério, ano de 1982, para ser examinado, e lá estava o presbítero, o Valteci também. Ele é encaminhado ao presbitério, né, o Seminário Presbiteriano do Sul, lá em Campinas, e eu e um outro colega fomos enviados ao Seminário Presbiteriano do Norte. Então, 4 anos de seminário juntos, voltávamos sempre nas férias, nos encontrávamos, e a nossa história continuou. Dia 29 de dezembro, um domingo de 1985, nós fomos ordenados ao ministério na Igreja Presbiteriana lá de Aracruz. E seguimos juntos, ele assume Laranjeiras, eu assumo a igreja em Santo Antônio, servindo a Deus, fazendo parte das diretorias de presbitério, de sínodo, nos envolvemos em tudo isso por 15 anos pastoreando uma igreja presbiteriana. E aprove a Deus que no ano 2000, nós também juntos estávamos quando nos desligamos da igreja presbiteriana. Eu começo a igreja evangélica Ágape lá em Santo Antônio e o Valteci dá início ao ministério da igreja evangélica Vida aqui em Laranjeiras. Então, a Bíblia fala que tem amigos que são mais chegados que irmãos. E Valteci é um amigo que Deus escolheu para colocar na minha vida. Então essa festa é para mim também, tá? Estou fazendo 40 anos de ministério, me sinto homenageado, né, por esse momento aqui especial para vocês, Valteci e Nininha. E falaram que não tinha outra pessoa que podia pregar, que senão eu. Então vocês já me ouviram muitas vezes compartilhar a palavra de Deus, né? Estávamos aqui com o pastor Domingos, nosso líder do MAP aqui no estado, estamos com o Herodiel, Marineide ali, não sei se tem outros pastores convidados, amigos que vieram, né? Sejam todos realmente muito bem-vindos. Eu vou pedir você abrir 2 versículos na sua Bíblia, ficando de pé, eu quero que você acompanhe 2 versículos no livro de Hebreus. Hebreus, eu quero que você abra capítulo 13, eu vou ler 2 versículos, versículo 7 e versículo 17. Hebreus capítulo 13, versículo 7 e versículo 17. Eu tenho pouco tempo, porque, né, hoje a gente tem muitas coisas acontecendo, mas eu não poderia deixar de trazer... Luiz está aqui também, seja bem-vindo, pastor Luiz, presente também, né, Deus abençoe. Hebreus capítulo 13, versículo 7, versículo 17, eu vou ler na versão que eu gosto, que é a NVI, e eu espero que você consiga acompanhar na sua Bíblia. Diz assim: lembrem-se dos seus líderes. Algumas versões dizem, lembrem-se dos seus pastores, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Verso 7. Agora vamos para o verso 17, mesmo capítulo ainda de Hebreus 13, verso 17. Diz assim: obedeçam
aos seus líderes. Outra versão diz: obedeçam aos seus pastores. Submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o seu trabalho, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Curve a sua fronte ainda, vamos orar mais uma vez. O culto é uma homenagem, sem dúvida nenhuma, mas esse culto é para o Senhor. Ele está aqui. Ele é o único adorado e exaltado aqui nesse lugar. E há uma palavra viva de Deus para o seu coração nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor seja entronizado aqui nesse lugar, que a vida do Senhor seja derramada sobre as nossas vidas. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Como se parece uma igreja saudável? Se você formasse na sua mente um retrato, David sempre falava para a gente sobre imaginação santificada. Se você criasse uma imagem mental de uma igreja saudável, como seria essa igreja? Para um pouquinho e pensa nessa minha pergunta, porque ela é importante para a gente entender algumas coisas que geralmente estão presentes. Crie essa imagem. Qual é o tipo de igreja que você gostaria de estar? Uma igreja saudável, uma igreja onde a gente possa congregar. Eu não sei o que você pensou, e não quero ser aqui nenhum adivinho, né? Mas eu imagino que entre essas coisas, você imaginou o retrato de uma igreja saudável, é uma igreja grande. Talvez você tenha pensado, não, o retrato de uma igreja saudável é uma igreja rica, que tem muito poder, né, aquisitivo. Talvez tenha pensado que uma igreja saudável é uma igreja... Alô? Alô? Então você pode ter pensado que é uma igreja bonita, que tem um prédio lindo, né? Como esse prédio, e isso poderia ter vindo à sua mente como imagem do que é uma igreja saudável. Outros talvez possam ter pensado que é uma igreja cheia, né? Hoje aqui o auditório está completo, um monte de gente ainda em pé, e talvez isso para nós seja sinal de uma igreja saudável. Talvez você diga, não, é uma igreja tecnológica, onde tem muitas coisas a nível de tecnologia. E embora todas estas coisas sejam boas, todas estas coisas sejam positivas e sejam coisas interessantes, na verdade, da minha perspectiva, essa não é a cara de uma igreja saudável. E eu quero e espero poder te convencer disso ao longo desses minutinhos que eu quero falar para você. Como deve ser a igreja que eu gostaria de frequentar? Como deve ser a igreja que eu indicaria para pessoas frequentarem? Se você está aqui e está procurando uma igreja para poder frequentar e se tornar membro dela, o que você deveria procurar? Eu vou dar um conselho que eu dou geralmente para as pessoas, homens e mulheres, que estão pensando em casar. Quando eles querem casar, a gente diz assim, olha, visita essa pessoa na casa dela. Veja como ela trata os pais, os familiares. Veja como ele é lá dentro da casa dele. A gente não fala isso para os casais, orientando, dizer, olha, quando você vai casar é uma coisa séria. Então, quando você pensa numa igreja que você gostaria de frequentar, eu diria para você, olha como o pastor dessa igreja
trata as suas ovelhas. E olha como as ovelhas tratam o seu pastor. Para mim, a principal característica, o principal retrato de uma igreja saudável tem a ver com a relação pastor-igreja, pastor-ovelha. E nessa passagem, nesses 2 versículos que eu li, eu quero encontrar algumas verdades, algumas lições que a gente pode aplicar nessa relação. E eu quero, primeiramente, começar falando do trabalho pastoral. Como é a vida do pastor? O que um pastor faz em relação às ovelhas? Nós estamos no ministério 40 anos. Ser pastor é fácil, Valde? Não, não é fácil. Ser pastor é um negócio extremamente difícil. Tantas vezes incompreendido, tantas vezes criticado. Mas eu sei que o Valci pensa a mesma coisa que eu não trocaria esse lugar que eu tenho hoje. E eu sei que ele não trocaria, porque mesmo que seja algo espinhoso, é algo glorioso. Nada se compara ao fato da gente poder cuidar de vidas. Então, como é que esse pastor vai agir em relação às suas ovelhas? E olhando para essa passagem, eu quero falar 3 coisas para nós, pastores, e para você, Valde, essa noite. Primeira coisa, o pastor deve ensinar o rebanho, deve ensinar as ovelhas. O verso 7 diz assim: lembrem-se dos seus líderes, dos seus pastores, que lhes falaram a palavra de Deus. Primeira e principal tarefa de um pastor está aqui nesse lugar. E através disso aqui. Isso não é a ferramenta, gente. Bíblia não é ferramenta. Bíblia é a carta de Deus para nós. E o nosso papel como pastores é alimentar o seu coração com a palavra viva e santa de Deus. O papel de um pastor é alimentar as suas ovelhas. E quando a ovelha é bem alimentada, ela se torna uma ovelha saudável, ela se torna uma ovelha que vai dar frutos, que vai reproduzir, que vai dar lã. Nós precisamos, sobretudo, ensinar a palavra de Deus. Pastores, fomos chamados para isso, para ensinar as Escrituras, para falar das Escrituras, não das nossas posições teológicas, não dos nossos, as nossas axiologias, não, nós fomos chamados para ensinar a palavra. E ele está dizendo, olhem para esses pastores, lembrem-se deles, tragam na memória, pastores que levem a sério a palavra de Deus. Feliz é a igreja que tem pastores sérios na palavra, que estudam, que proclamam o evangelho na sua essência. O grande problema nosso hoje é que as pessoas, não se sinta ofendido com o que eu vou falar, elas dão muito mais valor aos modismos teológicos, aos pregadores midiáticos, do que a esses pastores que as alimenta diariamente, todos os dias, ano após ano. Sabe, dê valor a essas pessoas, lembrem-se deles. É a orientação que a Bíblia está nos dando. Pastores, preguem a palavra, ensinem a palavra. É isso que nós devemos fazer, as pessoas querendo ou não, gostando ou não, porque Paulo vai orientar Timóteo dizendo que vai chegar um tempo em que as pessoas não vão mais querer ouvir a palavra, mas mesmo assim é nosso papel ensinar as Escrituras e pregar a palavra de Deus. Segundo papel de um pastor
além de ensinar, é inspirar as ovelhas. O verso de número 7 ainda diz assim: observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Nosso segundo principal papel na vida é deixar um legado na vida das ovelhas. E o que a gente ouviu aqui dos vários testemunhos, das várias expressões, é como a vida do Valteci tem inspirado pessoas. Enquanto pessoas têm seguido o exemplo, o modelo, têm imitado a fé dele, a trajetória de vida, a caminhada com Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta: quantos líderes você tem que inspiram você? Quantos líderes que você tem que fazem você querer se aproximar mais de Deus? O papel nosso como pastor é fazer com que as nossas ovelhas tenham um exemplo de vida, de alguém que de carne e osso encarna as verdades do Evangelho. É nosso papel como pastores da igreja servir de exemplo e inspiração. Paulo, escrevendo a Timóteo ainda, ele diz assim para Timóteo: ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja você exemplo para os fiéis. E aí ele coloca algumas coisas, primeiro na palavra, depois no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Olhem para pastores assim, pastores que estão servindo de exemplo, pastores que estão servindo de inspiração para a vida das pessoas. E vale lembrar, pastores, todos aqueles que aqui estão, que pastoreiam, é que nós temos que nos lembrar que nós podemos inspirar as pessoas, mas também podemos feri-las e podemos decepcionar a vida dessas pessoas se não fizermos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Pastores, inspirem as suas ovelhas. Essas ovelhas vão querer depois serem como os seus pastores. E hoje está tão difícil isso, né? Ouvir isso. Eu ouvia muito isso lá atrás, há muito tempo, de pessoas que diziam para mim: pastor, quando eu crescer eu quero ser como você. Faça isso, se inspire em pessoas, se inspire em gente que servem para você como exemplo e modelo de uma vida arraigada em Deus, alicerçada na verdade. Como é triste quando a gente tem pastores, quando a gente tem líderes que não servem de exemplo para as suas igrejas. Deus nos livre desse tipo de liderança. Que nós sejamos pastores, que as ovelhas tenham o prazer de seguir e de imitar. Terceira coisa que cabe a nós, pastores, além de ensinar, além de inspirar, é cuidar do rebanho, cuidar das ovelhas. No verso 17, o autor de Hebreus diz assim: eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Esse é o trabalho pastoral, na essência, é cuidar de vidas. Nosso papel não é cuidar do prédio, nosso papel não é cuidar de programações, nosso papel é cuidar de vidas. Ontem eu pregava na ordenação de alguns pastores lá da Ágape, e eu falei que pastor tem que ter cheiro de ovelha. Pastor tem que estar vivendo com essas ovelhas. Pastor tem que cuidar delas. As ovelhas precisam saber que aconteça o que acontecer, eles terão um pastor
que tem a responsabilidade de cuidar dessas ovelhas, de estar com elas, de curar as feridas, sabe, de sarar os corações machucados, de ajudar nas horas de tempestade, de servir de consolo, de abrigo, de proteção. Nós, pastores, temos a missão de cuidar do rebanho. Mas agora, o que o rebanho tem que fazer? O que as ovelhas precisam fazer? E agora eu quero falar para você, igreja, para nós que estamos aqui. O que as ovelhas precisam fazer em relação aos seus pastores? Início desse ano, ou final do ano passado, acho que foi início desse ano, eu lancei uma pergunta para os meus amigos pastores com os quais eu tenho contato, e fiz uma pergunta simples: quais são as principais dores que vocês sentem no ministério? E eu recebi várias respostas, acho que foram mais de 30, 40 respostas desses pastores, e eu fui então catalogando e vou preparar um material para os pastores falando sobre as dores do ministério. Mas eu estou destacando isso para falar sobre 3 principais coisas que a igreja precisa fazer pelo seu pastor. Primeira coisa, honre seu pastor. O texto do verso 7 diz: lembrem-se dos seus líderes. Essa é uma ordem bíblica. Mas eu sinto até arrepio quando eu falo sobre honra, porque esse assunto é um assunto tão mal usado, tão mal interpretado, por líderes que desejam manipular as pessoas, que às vezes a gente deixa de fazer o que a Bíblia manda por medo de errar como os outros erram. Porque o que Deus está falando aqui é que essa honra não é lamber os pés dos seus líderes, não é concordar e aplaudir tudo que eles fazem, não é simplesmente bater continência, não é simplesmente aceitar as coisas que eles fazem cegamente. Isso é perigoso e é antibíblico. E isso não é honra. Quando você faz isso, isso cheira a bajulação e manipulação, não honra. O que a Bíblia está ensinando aqui é que honrar tem a ver com valorizar o exemplo. Tem a ver com ver na vida dos seus líderes os sinais da palavra de Deus, as marcas do Evangelho. É olhar para essas pessoas e poder se lembrar delas falando bem do seu pastor. Fale bem do seu pastor. Para onde você for, para quem você puder testemunhar, fale bem dele, fale das marcas de Cristo nele. Mas outra coisa, fale bem ao seu pastor. Chega para ele e diga: sabe, pastor, aquele dia que você fez assim, ou que você agiu desse jeito, você não imagina o quanto isso me abençoou. Mas, lamentavelmente, não é assim que a gente faz. Você pode acertar 10 vezes, mas se você errar uma vez com aquela pessoa, do que ela vai se lembrar? Dos 10 acertos? Do seu erro. O que ele está dizendo aqui é: lembrem-se dos seus pastores. Lembre-se das coisas que eles já fizeram, de tudo que eles já realizaram, de todas as vezes que eles te acudiram, te socorreram, te abençoaram, te fortaleceram na hora que você precisava. Vai a ele, fala isso. Vai a ele e declare isso. Sabe por que isso é saúde para os ossos dos seus pastores? Isso traz alegria ao coração. Uma das coisas que foi apontada como dor
dos pastores foi a dor da desvalorização. Então eu falo isso baseado na pesquisa que eu fiz com esses pastores, dizendo, muitos deles, eu não sinto que a minha igreja me valoriza. É terrível quando o pastor da igreja não é valorizado. Às vezes vem alguém de fora e a gente fica, uau, que coisa linda. Mas todo domingo você é alimentado aqui pelo seu pastor. Chega para ele e diz, uau, pastor, que palavra abençoada. Que alimento o Senhor trouxe hoje para o meu coração. Fala isso para ele, por mais que você esteja acostumada com o tempero dele. Não é igual o tempero de mãe. Eu sou, filho da minha mãe há 63 anos. Hoje ela não cozinha mais por questões de saúde, mas até bem pouco tempo atrás, pelo menos uma vez por semana eu ia lá comer na casa dela, o temperinho da mamãe. Eu amo a comida da Wanda, minha esposa. Sem dúvida nenhuma, para mim é a mulher que cozinha melhor na face da terra. Mas o temperinho da mamãe é especial. É especial. Honre os seus pastores. Segunda coisa, obedeça ao seu pastor. O verso 17 dá essa ordem 2 vezes. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Meu tempo está acabando, então vou ter que ser bem breve. Claro que nós não estamos falando aqui de autoridade imposta. Nós não estamos falando aqui de você se submeter à liderança de alguém, porque esse alguém subjuga, porque esse alguém é um líder despótico, tirano. Não, ele está dizendo, submetam-se com alegria aos seus pastores. Ouçam a voz dos seus pastores, desses pastores que te escuta, que escuta seu coração. Quantos aqui, talvez nesse auditório, já procuraram o gabinete pastoral, seja do Valteci ou dos demais pastores aqui, para abrir o coração, para falar da vida, para receber conselhos? Mas na pesquisa que eu fiz e a qual eu estou me referindo, uma das coisas que os pastores relataram como dor é a dor da insubmissão. O que é isso? De você orientar, de você ensinar, de você dar o caminho para a pessoa que procura e depois ver que essas pessoas fazem tudo ao contrário do que você orientou elas a fazerem. O que a Bíblia está dizendo é, obedeçam aos seus líderes, sejam submissos a eles. Se você busca uma orientação, se você pede uma ajuda, se você vai atrás de um conselho, escute a voz do seu pastor, ouça o gemido da alma desse pastor que clama por você, sabe, que chora por você. Submeta-se com alegria à orientação dos seus pastores. Muitos de vocês já quebraram a cara, eu sei disso, porque não ouviram a voz do seu líder. Terceira e última coisa, para eu terminar. Primeira coisa foi o que mesmo? Sobre o pastor, que é? Honre. Segunda coisa, obedeça. Terceira coisa, apoie seu pastor. O texto do verso 17 ainda diz assim, obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Uau! Sabia que você pode ajudar seu pastor? Para que ele não se sinta sobrecarregado? Para que o trabalho não seja para ele um peso? Como hoje a gente percebe as pessoas tão dispersas, e não estou falando mal de ninguém aqui, por favor, até porque eu não te conheço tão pessoalmente assim. Mas hoje, como é difícil as pessoas apoiarem, pessoas descomprometidas com a igreja, com o reino, com o ministério, com a vida da igreja.
Às vezes você está vendo o seu pastor gemendo, cansado, esgotado, sobrecarregado, porque falta apoio daquelas pessoas que poderiam pegar juntos no arado, que poderiam assumir algumas responsabilidades. Existe uma lei que a gente usa muito isso no MAP, a gente fala sobre isso, a gente chama de lei 2080. 20% das pessoas fazem o trabalho para as outras 80% das pessoas. E com isso, a gente vê líderes cansados e sobrecarregados. Não é difícil chegar no final do ano e muitos desses líderes, e até mesmo pastores, dizendo assim: eu queria um ano sabático, eu queria ficar um tempo sem assumir liderança, porque estão cansados e sobrecarregados. Apoie o trabalho da sua igreja, põe a mão na massa, se dedique, se entregue, se comprometa com o ministério da igreja, se comprometa numa célula, faça o seu papel, faça o seu trabalho. Na pesquisa que eu estou me referindo, uma das dores do pastor que eles colocaram foi a dor da solidão. Pastores que se sentem sozinhos na batalha, dizendo: eu tenho que abrir igreja, eu tenho que fazer a oferta, eu tenho que pregar, às vezes tenho até que cantar, porque músicos não apareceram, e eu tenho que fechar a igreja, e depois, durante a semana, eu tenho que limpar a igreja. Nada contra a gente limpar, eu já limpei muito banheiro de igreja. Mas onde está você? Para apoiar, para dizer: pastor, conta comigo, pastor, eu estou aqui, eu não sei o que a igreja está precisando, mas conta comigo. Então, essa noite, eu ministrei que a relação pastor e ovelha é a coisa mais linda, uma marca mais evidente do que é uma igreja saudável. E a Bíblia diz que tem duas consequências quando isso não acontece. Há duas consequências quando a relação pastor e ovelha não é uma relação saudável. A primeira delas é que pastores vão estar sobrecarregados e infelizes. É isso que o texto está dizendo. Que eles vão fazer a obra do Senhor com peso, com amargura na alma, com tristeza no coração. E há muitos pastores vivendo assim. Eu estou falando para essa igreja que eu sei, pela prova que vocês estão dando hoje, que amam esse pastor. Mas tantas vezes a gente vê pastores fazendo um ministério com peso no coração, com tristeza na alma. Segunda consequência: ovelhas abandonadas e sofrendo. E a Bíblia diz, termina o texto dizendo: isso, se acontecer, não será proveitoso para vocês. Se os pastores de vocês estiverem cansados e sobrecarregados, isso não é bom para ninguém, porque eles não vão conseguir fazer aquilo que eles precisam fazer em seu favor. Então, pastores precisam alimentar, inspirar e cuidar das ovelhas. As ovelhas precisam honrar, obedecer e apoiar seus pastores. Como é que a Igreja Vida é conhecida na região? Pelo prédio lindo que ela tem, pela equipe de música maravilhosa, ou as pessoas quando entram aqui ficam apaixonadas pela maneira como o pastor trata essa igreja e pela maneira como essa igreja trata seus pastores. Que essa seja a marca dessa igreja. Que seja isso que as pessoas comentem. Que seja isso que as pessoas olhem. E sabe de uma coisa, gente está procurando um tipo de igreja assim para frequentar.
É isso que atrai as pessoas para essa igreja. É a forma da relação pastor e ovelha. Feche os seus olhos. Eu quero terminar orando. Eu não vou fazer um apelo hoje para você se manifestar, mas eu sei que tem muita gente ferida com seus líderes e pastores. Eu sei que tem muitos pastores adoecidos, sangrando, machucados. Hoje precisa ser uma noite de cura de Deus, cura divina aos nossos corações, onde a gente sinta que Deus pode restaurar essa relação, Deus pode transformar, fazer abundar essa relação, pastor e ovelha, para que eles possam, juntos, serem abençoados. Pastores que vão fazer com alegria e não com peso no coração. Ovelhas que serão cuidadas e abençoadas, porque seus pastores estão também saudáveis. Que o seu coração hoje seja curado, querido. Se você em algum tempo foi ferido por pastores ou líderes que machucaram você, que não te alimentaram, que não foram inspiração, que não cuidaram na hora que você mais precisava. Sabe, hoje é dia de você perdoar esses líderes e dizer: Senhor, toma conta desse líder, toma conta desse pastor. Se você está aqui essa noite, talvez nunca levou uma palavra de encorajamento para seu pastor, já levou muitos problemas para ele. Se você nunca pensou nisso, em honrar, faça isso. Não só porque hoje ele completa 40 anos, hoje não, né? Dia 29 a gente completa, mas hoje a gente está comemorando, mas não só em dias assim. Honre-o, não precisa de data especial, precisa de uma vida especial. Obedeça-lhe, escute a sua voz. Se você é alguém que não dá atenção, pare para pensar nas consequências disso na sua vida. Quem sabe é tempo de você dizer: Deus, eu preciso ouvir mais meus pastores, meus líderes. E por fim, apoie, se entregue, se ofereça para ajudar naquilo que precisa. Senhor Jesus, eu quero agradecer o Senhor pela vida do Valteci, da Nininha, da sua casa, da sua família, seus filhos que estão integrados no ministério. Talvez só eles e o Senhor sabem como foi chegar até aqui. As lutas, os problemas, as dificuldades, os choros, as agonias da alma, as dores profundas que se instalaram ao longo dos 40 anos. Pai, em nome de Jesus, sara todas as feridas. Que isso seja, sim, lembranças de um passado que já passou, que não existe mais, que o coração dos pastores, e hoje especialmente do pastor Valteci, seja um coração que faz o ministério não com peso, mas com alegria na alma. Eu oro por ele, oro pelos pastores que estão aqui, que o auxiliam, que cooperam com ele, oro pelos pastores que estão pastoreando outros rebanhos também, que o Senhor continue fortalecendo nossos pastores. Mas eu oro pela igreja, Senhor, tantas vezes ferida, machucada, pessoas, Pai, que muitas vezes se decepcionam com seus líderes. Pai, em nome de Jesus, cura o coração dessa pessoa. Se há alguém aqui nesse lugar, machucado e ferido, hoje seja uma noite de cura para o seu coração.
para que elas possam honrar, obedecer e apoiar seus pastores com alegria, com satisfação no coração. Deus, é isso que eu oro, é isso que eu te peço, que essa palavra edifique cada um de nós e que a gente possa construir a igreja que a gente quer frequentar, a igreja saudável da qual a gente quer fazer parte. Depende de nós, depende da nossa ação, da nossa atitude em relação a ela. Continua derramando a tua graça, a tua bênção sobre a vida da Igreja Evangélica Vida. Derrama a tua graça e a tua bênção sobre a vida do pastor Valteci, da Nininha e dos demais pastores. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que privilégio ser parte desse momento. E me incumbiram, Valteci, de convidar você e Nininha para tomarem assento ali naquela poltrona bonita que está ali para vocês dois, tá bom? Eu convido vocês. Enquanto eles sobem, eu vou descer, porque agora alguém vai assumir aqui. Pastor, sinto honrado de estar entregando a vocês, em nome dos pastores das congregações. Esse é um momento muito especial. Agora o senhor entendeu por que eu fiquei aqui até hoje. Obrigada. Paz, igreja. É lindo ver daqui, tá? Muito lindo. Então, Nininha, coube a mim representar toda essa comunidade e entregar a você uma lembrança. Como eu disse na fala, quando Deus chamou o pastor Valteci, chamou Valteci, não era pastor ainda, chamou também a Nininha. E a Nininha teve que ir junto com o pastor Valteci. E a Nininha se transformou numa pastora junto com ele. E com certeza houve muitas renúncias. Mas eu quero dizer a você que de tudo que você deixou lá em Aracruz, você ganhou muitas vidas, muitas famílias
construídas, edificadas, através do seu legado de oração. Você tem esse ministério. E com certeza, lá no céu, milhares de vidas, através da sua intercessão. E como tem um ditado popular que diz assim: atrás de um grande homem, há sempre uma grande mulher. Atrás do pastor Valteci está a pastora Nininha, seguindo com ele. Isso aqui representa uma homenagem desta comunidade, por toda a sua dedicação, por todo o seu amor, por todo o seu carinho. Que você receba assim. Eu me sinto muito alegre, feliz por poder entregar a vocês, em nome da igreja, uma lembrança. Pastor, o senhor é como nosso Moisés, Moisés. Então, 40 anos no deserto, mas no deserto também tem coisa boa, né? No deserto tem maná também, e vencendo os dias de chuva, os dias ensolarados, e abrindo portas, abrindo caminho para outras gerações. Então, me sinto muito feliz e gostaria que a igreja falasse: a quem honra, honra. Amém. Então, sinta-se abraçado e honrado pela igreja. E que honra para mim, né? Conduzir ele lá e até aqui, né? Surpresa! Dividir com vocês. Gente, a igreja é linda aqui de cima, realmente. Para nós é uma honra, como esposa de pastores, estar debaixo da liderança de vocês. Ao longo desses 25 anos, nós temos aprendido com vocês. Vocês têm sido líderes fiéis, como o pastor Gedimar pregou. Nós descansamos na liderança de vocês, porque vocês têm ensinado a Bíblia, vocês têm sido fiéis à Bíblia, e nós temos alegria de, na atualidade, termos líderes fiéis como vocês. A Deus toda a glória e a vocês a nossa gratidão. Muito obrigada.
uma rica oportunidade estar aqui. Agradeço à comissão por ter aberto esse espaço para os filhos, em homenagem da igreja. E foi nos dados alguns minutos para falar alguma coisa. Eu confesso que eu ensaiei a semana inteira, mas não saiu nada. Mas quando se fala dos 40 anos do ministério, vem muito à mente os primeiros anos. Eu, como filho mais velho, participei de muita coisa. Desde a saída de Aracruz, quando num dia estávamos com toda a nossa família, meus tios estão ali, e no outro dia estávamos a 1000 quilômetros na nossa cidade. Os 4 anos que numa motinha você me levava para a escola e eu participava das aulas do seminário, porque eu saía da escola e ia lá. E ali muita coisa foi sendo forjada e sendo marcada em nossas vidas. O que nós somos hoje, nós devemos a esses anos de ministério. O que eu sou hoje é devido aos anos de ministério. Nós não somos líderes de palco, nós somos líderes de apoio, líderes que fazem, não importa o que aconteça. Nossa luz está em Jesus. E esses anos todos pude participar e contribuir com muita coisa dos bastidores. Me graduei em xerocar o boletim, tomando choque numa incrível máquina de xerox naqueles anos. Quando não tinha ninguém para fazer, era eu quem fazia, ajudando meu pai. E a gente seguiu ajudando e contribuindo naquilo que podia. Os anos se passaram e chegamos ao ano 2000, quando a Igreja Evangélica foi fundada, e ali estávamos. Então, soma-se a esses anos a graça do Senhor. Eu me sentia muito honrado quando, ainda na denominação, você era o presidente do presbitério, o presidente do sínodo. Isso para mim era algo que eu olhava lá na frente e eu via, era o meu pai. E isso impactou diretamente, porque eu fui presidente da UCP, da União de Crianças, eu fui presidente da UPA, presidente dos adolescentes, não só local, mas a nível regional. E nos últimos anos do nosso tempo na denominação, eu já estava sendo cogitado para ser o presidente da Confederação dos Adolescentes, partindo já para a mocidade, fruto da sua liderança. Muito obrigado. Boa noite, igreja. Quero fazer um desabafo e esclarecer todo o mal-entendido. O mais velho de nós 3 é Fabrício, tá bom? E não eu. O que acontece? Eu tenho 3 filhos e com 20 anos eu já tinha menino. Aí todo mundo achava que eu era mais velha, mas não é, né? Então a ordem aqui foi assim, o mais velho, a do meio e o mais novo. E segundo a esposa dele, o mais bonito. Mas é uma brincadeira, tá, irmãos? No ano de 2009, a Ana Paula Valadão lançou um álbum chamado Fontes do Amor.
E uma das canções deste álbum se chamava Um Puro Coração. E quando eu ouvi essa música, eu falei, meu Deus do céu, ou essa menina tem a minha vida, ou eu tenho a vida dela, mas esse negócio está demais, está muito... Dá para eu cantar esse negócio aí que funciona muito bem para mim. E aí, quando meu pai fez 60 anos, eu cantei essa canção para ele. E hoje eu vou cantar um trechinho pequenininho, o nosso tempo é curto aqui. Quero cantar mais uma vez porque ela continua sendo uma verdade. Me dá só a nota si, não é o acorde não, só o si. Pai, você me ensinou a amar a Deus. Pai, você me ensinou a amar o que Ele ama. É difícil, vou olhar para cá. E a não ter nenhuma outra ambição na vida, a não ser cumprir a vocação que Ele nos entregou. Que vocação é essa? De sermos servos, de sermos santos, de sermos simples, sempre verazes, de sermos mansos, perdoadores, de sermos livres, sempre valentes, com um puro coração. Pai, obrigada pelo seu legado, pelo seu sim, pelas renúncias, pela sua fidelidade ao Senhor, pelo seu amor ao Senhor, da igreja e à igreja a quem nós servimos. Tudo isso, Pai, é chão para nós como filhos e para tantas milhares de ovelhas que o seu ministério tem alcançado. Mãe, muito obrigada pela sua renúncia, pelo seu amor, pela sua oração sempre presente, pela sua abnegação. Todos nós, mãe, inclusive papai, construímos na sua renúncia. Muito obrigada. Aleluia. Só quero dizer que o que Fabrício falou sobre ele ficar rodando o boletim, eu era o que cheirava, porque tinha que você rodava na máquina, dava aquele cheiro de álcool. Eu amava cheirar aquele boletim com cheiro de álcool. Tá bom. Pai e mãe, celebrar 40 anos de ministério com vocês é alegria para toda a igreja, é alegria para todos que te amam e especialmente alegria para nós, filhos. Ministério e família são instituições distintas, porém inseparáveis. Não são todos que entendem isso, mas nós, filhos, família, entendemos. Esposa e filhos sabem o preço que pagam por serem a esposa do pastor e os filhos do pastor. Mas embora os homens tentem nos encaixar neste lugar, não é aí que o Senhor Jesus nos colocou. Nós somos filhos amados que precisam de Jesus como qualquer outro pecador. E essa tarja de filhos de pastor nunca nos foi imposta pelo próprio lar. Nunca ouvimos isso em casa, cobranças adicionais ou especiais por sermos filhos de pastor. Sempre fomos ensinados a amar, obedecer e temer o Senhor, como todo filho deve ser ensinado a fazer. Então, se ao mesmo tempo a família pastoral, ela sofre algumas pressões externas e também tensões internas, também sei que a família pastoral, a nossa família, desfruta de um cuidado sobrenatural do Senhor Jesus. Eu creio nesse cuidado.
Eu recebo esse cuidado sobre mim e libero sobre as minhas gerações esse mesmo cuidado amoroso e especial do Senhor Jesus. Portanto, pai e mãe, a alegria de celebrar 40 anos de ministério se estende a nós, filhos, como se estivéssemos também completando o mesmo tempo de ministério com vocês. Em proporções muito menores, sentimos muitas dores, pagamos muitos preços, mas também celebramos inúmeros e incontáveis cuidados de Deus. Nunca me esquecerei, mãe, da geladeira triste, com a água e poucas coisas para comer, mas que subitamente se transformava em geladeira alegre, cheia de coisas doadas pelos irmãos da igreja, ou uma compra repentina que você fazia e papai ficava bravo com você porque não tinha dinheiro. Ali apareciam uns iogurtes e umas carnes no congelador, aquilo era uma alegria. Mas esse tempo foi curto, Deus nos supriu de forma poderosa muito rápido. Em 2023, nós 5, pais e filhos, nós 5 fomos presenteados por Deus em conhecer Israel, a terra que o nosso Senhor Jesus nasceu e andou. Sonho esse realizado 20 anos, 2 décadas após minha mãe plantar essa semente em Israel, em sua primeira viagem. Ela em oração disse: um dia eu, meu esposo e meus 3 filhos pisaremos juntos aqui na Terra Santa. Deus fez, mãe. O cuidado de Deus nunca nos faltou e de geração em geração não faltará a nenhum daqueles que permanecem fiéis ao Senhor Jesus. Essa é a sua promessa. Então, pai e mãe, quando vocês vencem, nós filhos também vencemos. Quando vocês rompem, nós filhos também rompemos. Quando vocês acreditam até o fim, nós filhos também acreditamos até o fim. Eu tenho apenas 3 anos de ministério pastoral, mas sinto no coração, juntando os nossos anos, como se fossem 43 no total. É como se fosse uma vida servindo ao Senhor. Pensando nisso, talvez minha esposa Andiara e meus filhos, Amanda, Isaac e Natan, um dia entenderão e dirão que o tempo ministerial deles começou 3 anos atrás, no dia da minha ordenação pastoral. Pai e mãe, o que diferencia a honra bíblica de qualquer mera bajulação é que a honra que vem de Deus exalta o próprio Cristo presente em nós. Em 40 anos de ministério, quem foi proclamado foi o Senhor Jesus. As qualidades de Jesus estão expressas na vida de vocês. Consigo ver Jesus com facilidade ao conversar com você, mãe. Consigo sentir Jesus com facilidade ao caminhar ao seu lado, pai. Honrar vocês é dizer: Senhor Jesus, obrigado pelos meus pais e pelo ministério que o Senhor lhes deu. Eles também são canal de bênção que me conduzem para mais perto de Ti. Quero que saibam, pai e mãe, deu certo. A família está de pé. O pilar é Cristo. Está tudo bem, mãe e pai. A luta continua, não são poucas, mas somos parceiros de batalha. A sequência ministerial acontece sobre o que já foi construído por vocês. A continuação ministerial é sobre o que vocês carregam juntos nos ombros. É sobre os seus ombros que avançamos o nosso ministério. Continuamos olhando para Cristo e avançando em um legado que começa com seu avô, pai, que foi presbítero, com seu pai, que também foi presbítero, com você, pai, que teve o ministério ampliado, e com as gerações que seguem através de nós e dos nossos filhos. Nós temos um legado que Deus nos entregou. Que seja sempre um ministério executado de forma fiel, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amamos vocês, eu amo vocês. Estamos à espera da celebração de 50 anos de ministério. Que o Senhor lhes dê saúde, alegria durante toda a caminhada. Parabéns.
Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Pastor Valteci, Nininha, em nome do Ministério Infantil, como coordenadora, sobre a liderança da Andiara, nós queremos agradecer a vocês por esse tempo maravilhoso que vocês se dedicaram a essa igreja, se dedicaram às nossas crianças. Nininha, você como início, né? Tudo que nós, professores, na velha guarda, somos hoje, é por sua causa. É porque nós nos inspiramos em você. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, pastor Valteci. Em nome de Jesus. Maravilha. Como toda homenagem pastoral, não pode faltar um aviso, né? Tem que ter um aviso. Então, você, adolescente, que não fez o credenciamento para o acampadento que vai acontecer hoje ainda, lá fora, você faz a inscrição. Tá bom. Muito bem. Eu queria só destacar, irmãos, alguns pastores presentes, por gentileza, vocês poderiam ficar de pé? Os pastores que estão aqui, que vieram honrar o pastor Valteci, não deu para falar de todos, vocês poderiam ficar de pé, além do pastor Gedimar. O pastor Gedimar podia vir aqui, por favor. O pastor Luiz Carlos, da nossa congregação lá de Calçado, está aqui desde o retiro de pastores. Aqui o Herodiel, com a sua esposa, que está ali sentadinha. Aqui o pastor Luiz Francisco, quem lembra o pastor Luiz Francisco? Conosco. Maravilha. Que bênção, né? Deus abençoe. Nós queremos agradecer vocês, muito obrigado. Queremos honrar o pastor Gedimar. O Roberto Castellubi, que é nosso presbítero, que mudou, foi para São Paulo. Fique em pé, Roberto. Olha, Roberto. Roberto, de vez em quando ele aparece. Está aqui o pastor, irmão do pastor também, o irmão dele, o Walter, está aqui com a esposa, né? Ali, o seu Walter. Nega e Pretinha. Fica de pé, Nega e Pretinha, aí, ó. Muito obrigado por estarem conosco. Já foi falado de manhã meu Deus, deu branco. Falou da Penha, eu esqueci de expor da Penha. O Vladimir. Eu sei. O Vladimir aqui, da velha guarda. Tem mais gente da velha guarda aí atrás que eu não estou enxergando? Que eu já não enxergo mais de longe direito, não. Alguém da velha guarda, alguém que não está mais conosco, veio aqui hoje só honrar o pastor. Alguém aí atrás que eu não estou vendo, não consegui ver. Sim, o seu Walter, já falei. Deus abençoe a todos. Pastor Gedimar, nós queremos agradecer, honrar você e a Wanda com esse presente. Sempre nos atende com tanta alegria. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, né? Amigo do pastor Valteci, amigo da gente, né? Então eu queria convidar você nesse momento, você que sempre recebe, você vai oferecer agora uma oração ao pastor Valteci. Eu vou convidá-lo a ficar de pé com a Nininha, nós vamos orar por eles, agradecer a Deus pela vida deles, e logo em seguida o pastor vai fazer as palavras de agradecimento, e nós vamos comer bolo. Agora? Tá. A tia Chayenne está falando para os pais, depois da oração, vir aqui pegar seus filhos, tá bom? Os filhos não são presentes para eles não, você vem pegar seus filhos aqui, tá bom? Pastor Valteci, por favor, fica aqui. Eu queria que você que tem bênção nas suas mãos, estendesse suas mãos para cá. Nós vamos orar pelo pastor e pela Nininha, louvar a Deus pela vida deles, nesse dia tão especial, amém? Bendito é o teu nome, Senhor. Nós te exaltamos e te glorificamos. Ó Deus, eu sou uma testemunha viva desse ministério. Estou caminhando com o pastor Valteci tem mais de 30 anos. Minha esposa tem um pouco mais. Deus, e nós fazemos parte de uma geração que este homem levantou, ensinou, exortou, mostrou o caminho, nos conduziu ao ministério. Está aqui, Senhor, pessoas que foram consagradas, como foi falado pela manhã, por meio do ministério deles. E nós, ó Deus, queremos fazer o que a tua palavra diz, honrar a quem merece honra. Este homem merece a nossa gratidão, a sua esposa merece a nossa gratidão, e nós oramos para que o Senhor os abençoe e os guarde. Nós oramos, Senhor, como diz Provérbios 14, que o temor do Senhor que tem no coração deles será a fortaleza deles, será a segurança deles. E nós queremos, como igreja, dizer que nós nos submetemos à liderança deste homem, nos submetemos,
Senhor, ao que o Senhor tem dado a ele. Sabemos que está num processo, Senhor amado, de transferência, mas ele continua sendo a nossa referência nessa igreja e continuará por muitos anos. Por isso que nós queremos, ó Deus, te louvar por ele, entregá-lo em tuas mãos e clamar que o Senhor o fortaleça para muito mais tempo conosco, muitos anos conosco, vendo, testemunhando, Senhor, gerações sendo formadas, mais ainda a partir do ministério dele. Por isso, meu Deus, nós te agradecemos pela vida dele, te agradecemos pela vida da Nininha, os entregamos em tuas mãos e te louvamos no poderoso nome de Jesus. E a igreja concorda comigo dizendo 3 améns bem forte. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos. Se assentem um minutinho, serei rápido. Quero agradecer a toda a igreja, a todos os irmãos que trabalharam direto ou indiretamente para este momento tão especial. Foi uma surpresa completa e absoluta. Eu, pelo menos, não sabia de nada. Não sei se a Nininha ficou sabendo de alguma coisa. Ela está dizendo também que não sabia de nada. Obrigado aos pastores que vieram de fora, o Roberto que está aqui, nosso parceiro, pastor Luiz, muito obrigado. A esposa e a filha Vladimir está aí, leva o nosso abraço para Penha. Pastor Luiz Carlos, que sai lá de São José do Calçado, não sei se ficou direto esses dias, está direto aqui, muito obrigado. Nosso companheiro, nosso pastor lá em São José do Calçado, o meu irmão Walter, a sua esposa Beth, louvamos a Deus pela vida de vocês são um presente para mim, para a Nininha, para a nossa família, muito obrigado. Nego, Pretinha, todos os que estiveram aqui, nossa gratidão sincera, nós não temos como agradecer. Pastor Gedimar, que é um amigo inseparável, estamos juntos nos 40 anos, bons e maus momentos juntos, louvado seja Deus. Herodiel, sua esposa, muito obrigado por ter vocês aqui. Me alegro muito. Meus filhos, ter os 3 filhos aqui. Espero que vocês todos, desejo isso, profetizo isso, que tanto quanto possível vocês possam ver seus filhos e seus netos na presença do Senhor. É algo assim, só vivendo para entender. Louvado seja Deus. Bem, vamos ficar em pé. Não sei se tem avisos, pastor Félix. Não, só orientação. Amém, queridos. Agradecer a todos, por essa festa linda, continuar orando pelo nosso pastor. Lá atrás tem um bolo e eu não sei como é que vai ser lá, mas Kátia, cadê a Kátia? Então vai ser distribuído lá, cada um é um bolo gelado, você vai pegar o seu, tá bom? E tem também um lugar para tirar foto, né? Tem um mural, quem quiser tirar uma foto lá com o pastor depois. O Tiago está orientando e é importante, espera ele chegar lá atrás. Não vai demorar não, ele anda rápido. Mas espera ele chegar lá que ele vai te dar um abraço também e receber o seu abraço. Amém? Agradecer de novo, pastor Gedimar. Na verdade é uma dupla honra, E esse é um simples presente que a gente deu para honrá-lo também, que completa os 40 anos de ministério junto com o pastor Valteci. Deus abençoe, em nome de Jesus. Você quer orar? Senhor, não temos palavra, eu não tenho palavras para agradecer ao Senhor por este culto surpresa. De fato foi muita surpresa, muita alegria, Senhor. Meu Deus, meu Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo o que aconteceu aqui. Memórias tão incríveis, Senhor Deus, lembranças tão extraordinárias.
Muito obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu, inclusive de manhã também. Louvamos o Teu nome por isso, Pai. O Senhor é Deus e o nosso coração está muito agradecido, Pai. E agora abençoa o Teu povo, Senhor Deus. Estamos em um final de ano que o Senhor ainda, em nome de Jesus, libere muitas bênçãos sobre o Teu povo, que todos permaneçam fiéis ao Senhor, servindo ao Senhor com alegria, vivenciando a fé e a graça do Senhor de maneira forte, poderosa, Senhor. Nós Te louvamos por isso, entregamos este culto todo ao Senhor, entregando toda a glória ao Senhor, no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito esteja sobre você hoje e sempre, amém, amém. Senhor, Tu és bom, Tua